Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. O convidado de hoje é o Bruno Santos, o CEO da Imunotep. Olá, Bruno. Olá, boa tarde. Bem, eu agradeço a tua presença no podcast e começo por fazer uma questão muito objetiva, que é perceber quem é a Imunotep e qual tem vindo a ser o teu percurso do ponto de vista profissional e como é que surge, entretanto, a ideia da criação desta empresa. Uma pequena pergunta que exige uma grande resposta, por isso Exato. se calhar começo um bocadinho pelo meu percurso e a forma como se Força. calhar também ele depois se combina com o aparecimento da Imunotep. Por isso, numa primeira fase, a minha formação de base é de Engenharia Biológica na Universidade do Minho, e apesar desta formação acabei por trabalhar sempre em áreas bastante diferentes. Comecei a trabalhar no Centro Tecnológico da Metalomecânica, mais sobretudo na parte de apoio nas áreas de ambiente, depois de higiene e segurança, qualidade, e o facto de trabalhar em áreas transversais fez-me trabalhar sempre em indústrias bastante diferentes da minha, não é? Por isso, da minha original, digamos assim, que era a biotecnologia. Isso fez com que, ainda na metalomecânica, trabalhasse com várias vertentes do setor industrial português. Troquei no têxtil, no calçado, também na área de tintas. Digamos que passei, digamos assim, permitiu-me ter um grande conhecimento de tudo o que era indústria nacional e conhecer os bons e maus exemplos, né, que também aí existiam. Na altura, e como eu disse, devido a estive 7 anos nesse centro tecnológico da metalomecânica, e depois passei a trabalhar na indústria eletrónica, outra vez uma área completamente diferente, pronto, um bocadinho em busca dessas minhas capacidades transversais, né, que permitiam trabalhar na altura na Infineon, que mais tarde viria a ser a Qimonda, que pronto, também conhecida, chegou a ser o maior exportador nacional, e pronto, entretanto também foi uma empresa que implodiu, e esse momento para mim foi muito interessante. Por um lado, pelo que aprendi também na Infineon e Qimonda a nível de atividade produtiva, eu diria que tinham tudo o que era de atividade produtiva de topo a nível mundial, tudo o que era melhores práticas em tudo, por isso foi uma escola excelente, e o facto de pronto, ter um conhecimento geral da realidade fez despertar um bichinho que eu já tinha, era de fazer a minha própria empresa ou fazer algo da minha parte. Não sabia muito bem como, e então aproveitei essa oportunidade, quando a empresa implodiu, digamos assim, de ir fazer um MBA a tempo inteiro. E foi aí que comecei, digamos assim, a mudar mais na vertente de criação de empresas, ou a ideia foi tentar perceber como é que eu podia avançar para um negócio meu, ainda sem saber o que é que queria exatamente. O MBA também na Porto Business School foi um passo importante para mim, permitiu-me, por um lado, organizar as ideias daquilo que tinha sido o meu percurso profissional até então, e ter uma perspectiva de negócio, uma perspectiva global das várias áreas com as quais eu já tinha tocado, mas se calhar não tinha percebido de uma forma a importância de cada uma delas. Aí, no final do MBA havia um programa, que era o Co-iTech, que era um programa que juntava os alunos de gestão com os investigadores, cujo objetivo era realmente criar um plano de negócio para, digamos, a investigação que estivesse a ser criada, ou seja, de que forma é que podíamos aplicar aquela investigação. Adorei esse programa, digamos, batia em tudo que eram os pontos que eu gostava. Por um lado também coincidia um bocadinho com a minha formação, que era uma formação mais técnica de base, e depois com a parte da gestão, e pronto, e juntamente com os amigos do MBA, colegas que conheci no MBA, a maior parte deles, criamos uma primeira empresa cujo objetivo era fazer não só esse plano de negócio inicial, porque nós víamos que era isso que acontecia nesse programa, mas que depois ficava por ali, não é? Acabava, era um exercício académico, pouco mais de um exercício académico, apesar de ter havido uma outra empresa que surgiu a partir daí, era muito pouco, não é? E nós queríamos ver aquilo a acontecer e pronto, criamos uma empresa, éramos 5 colegas, e com isso o objetivo era exatamente esse, ou seja, identificar junto de grupos de investigação dentro das nossas áreas de formação. A maior parte deles também tinham uma formação mais técnica, como era o meu caso, de engenharia ou de biotecnologia,
e depois os 5 acabamos por andar à procura de projetos que pudéssemos desenhar produtos e criar empresas em cima disso. Criamos uma primeira empresa, que era a empresa Abissal, cujo objetivo era trabalhar, neste caso, em sistemas de navegação que eram usados numa coisa que é explorações petrolíferas, por isso algo que também não existe em Portugal, mas que nos pareceu bastante interessante e uma área muito promissora, por isso arrancamos com essa empresa logo no ano a seguir, e dentro dessa procura também chegamos à Universidade do Porto e chegamos naturalmente fomos ao PIN, que era o Gabinete de Transferência de Tecnologia, primeiro contacto para nos permitir conhecer o tipo de investigação que estava a ser feita, ou pelo menos numa fase que já pudesse ser transferida para o mercado, e foi quando encontramos o projeto, que na altura um projeto do IQAS, da professora Paula Ferreira, que poderia dar origem àquilo que hoje é a Imunotep. Na altura gostamos muito da investigação que estava a ser feita, vimos um potencial muito interessante no que estava a ser feito, mas quando perguntamos à professora Paula Ferreira, ok, então vamos fazer uma empresa juntos, nós tratamos da parte de gestão, a professora Paula continua a fazer o desenvolvimento da parte da tecnologia, porque ainda vamos ter que desenvolver o produto, e ainda tem aqui muito trabalho para fazer. Eles assim, mas eu não quero ter nada a ver com empresas. E pronto, e podia ser a história de mais um projeto, como muitos que nós tivemos assim, que morreram exatamente nessa fase, exatamente, mas felizmente ela assim, mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que pode estar interessada em fazer isso, que até era a pessoa que estava, digamos assim, já a coordenar essa linha de investigação, que tinha feito aí o seu doutoramento e pós-doc, que é o Pedro Madureira, e pronto, e acabou por ser com o Pedro que nós criamos a Imunotep, sempre neste foco de eu dedicar-me mais à área de gestão e ele dedicar-se ao desenvolvimento do produto, e acaba por ser, digamos, o segredo, se calhar, daquilo que fazemos é termos as tarefas bem definidas e bem demarcadas entre nós. Costumamos dizer que no dia em que eu estiver num laboratório e ele estiver com as folhas de Excel, isto é o último dia da Imunotep. Certo. E pronto, por isso um bocadinho do meu percurso, um bocadinho de como surgiu a Imunotep e como é que estamos neste momento aqui. Sim, vocês hoje em dia são uma empresa conhecida um pouco por todo lado, sobretudo com o desenvolvimento da vacina que fizeram associada à Covid, mas qual era inicialmente a gênese da empresa? Ou seja, o que é que vocês, antes de surgir a questão da pandemia, não é? Portanto, a empresa existe antes, portanto, é prévia a esse momento. Vocês já dedicavam-se sobretudo a quê nessa fase? Pronto, aqui a investigação que eu estava a referir há pouco, dentro da Universidade do Porto, do Pedro, na altura dentro da equipe da doutora Paula Ferreira, era direcionada para mecanismos de virulência, ou seja, descobrir de que forma é que, digamos, as bactérias ou outro tipo de patogénio estava a causar doença, ou de que forma é que conseguiam causar a doença. E com isso descobriram um mecanismo em que viram que algumas bactérias libertavam uma proteína que permitia quase desligar o nosso sistema imune, ou seja, não havia uma resposta, por isso é que nós acabamos por ficar doentes, porque o nosso sistema imune não conseguia responder àquilo. Só para ter uma ideia, não é? Nós todos os dias somos sujeitos a uma série, agora fala-se de Covid, mas uma série de patógenos que nos tentam invadir, e o nosso sistema imune, por norma, consegue controlar isso, por isso é que estamos bem e geralmente de saúde. Não é? Quando há aqui alguma coisa que falha é quando acontece a doença. E aqui o foco foi sobretudo em coisas que eram mais críticas, por exemplo, as bactérias que são resistentes a antibióticos e causam depois um problema grave em termos hospitalares, sobretudo, mas não só. E por isso o foco incidiu aí e descobriu-se esse mecanismo que, na altura, o mecanismo tinha-se percebido que era, pelo menos uma bactéria tinha, mas nesse momento em que nós entramos em contato com o grupo, chegamos a descobrir-se que havia a possibilidade dele ser mais abrangente, ou seja, haver mais de uma bactéria que usava esse mesmo mecanismo de escapar ao sistema imune, e pronto, e foi aí que
criamos a empresa com o objetivo de bloquear esse mecanismo de virulência e com isso permitir prevenir a doença, ou seja, isso é que levou a que nós criássemos a nossa primeira vacina, ou a criação da empresa na altura com a entrada de capital de risco da Portugal Ventures, que permitiu o desenvolvimento da nossa primeira vacina, não é? Por isso foi um grande trabalho de investigação, de formulação, de testes dessas formulações, que nos levou cerca de 5 anos até que nós tivemos a vacina pronta e com ensaios pré-clínicos, neste caso não clínicos, pronta para poder entrar em humanos. E nós estamos exatamente nessa fase quando surge a pandemia. Ou seja, nós tínhamos passado por uma aprendizagem, digamos assim, destes 5 anos de contactos internacionais, de parcerias já com a indústria farmacêutica, que nos levavam a estar já bem implantados na indústria, quando surge a questão da pandemia, que nos obriga a fazer uma paragem, não é? Que toda a gente teve que ir para casa e nós não fomos exceção, mas isso permitiu-nos, por um lado, olhar e dizer, ok, isto realmente é crítico, tem que se fazer alguma coisa, está a ter um impacto global, o que é necessário é uma vacina, isso nós sabemos fazer, não é? Por isso, por que não tirar proveito desse conhecimento que nós temos para fazer um produto que faça sentido. E mais uma vez, olhamos para aquilo que era o mercado, o que é que as outras vacinas estavam a disponibilizar, e vimos que havia espaço para criarmos uma alternativa, ou seja, uma vacina que já previsse um bocadinho o que está a acontecer agora, não é? Com as novas variantes, uma vacina que fosse mais abrangente para estas situações. Por isso começamos, sobretudo, a trabalhar numa vacina antibacteriana, antes de agora, deste último projeto para o Covid, uma vacina antivírica. E essa vacina já está no mercado, essa primeira vacina? A primeira vacina também não está no mercado. Temos uma parceria já com a indústria farmacêutica, com quem estamos a fazer um desenvolvimento conjunto dessa vacina, e eu diria que, seguindo aquilo que é o percurso mais normal e o ritmo mais normal de desenvolvimento de uma vacina. O que nós vemos no Covid é uma aceleração quase exponencial relativamente àquilo que é o tradicional da aprovação de uma vacina. Certo. E quando surgiu a pandemia, vocês, portanto, quando perceberam que de facto poderiam ter a solução, ou poderiam desenvolver uma solução também para uma vacina no âmbito da Covid, vocês redirecionaram o vosso negócio, ou a vossa atenção totalmente para a vacina do Covid. Perceberam desde logo de imediato que iriam mais cedo ou mais tarde acabar por conseguir desenvolver uma solução para a vacina? Para a vacina, sim, ou seja, caso, não viramos a atenção completamente, porque tínhamos os nossos projetos que estavam em curso e que tínhamos de dar resposta, mas claramente dedicamos esforço para realmente criar uma solução. E até é engraçado porque isto começou um bocadinho porque nós começamos a ver as movimentações que havia na altura, e recordo que havia aviões com coisas tão simples como máscaras e álcool gel a serem desviados, que vinham ou que iam para a Turquia, iam parar a Alemanha ou outras coisas do género, e nós começamos a ver aquilo e dizemos, bem, se isto acontece assim para equipamentos de proteção individual, bem, para a vacina isto vai ser impossível chegar a vacina, tipo, a vacina vai chegar a Portugal lá para 2050, não é? E foi um bocadinho na perspectiva de, ok, nós podemos ajudar e trazer uma solução que possa ser feita para Portugal, para realmente termos esse acesso mais rápido à vacina. Felizmente, pronto, em termos de União Europeia, foi feita esta compra conjunta, porque permitiu que nós tivéssemos um acesso, digamos assim, dos primeiros a termos acesso à vacina e não estarmos na situação como outros países que nem primeiras doses tomaram, não é? E nós estamos a falar em quartas doses neste momento nos países mais desenvolvidos, não é? Pronto, felizmente estamos desse lado da questão, mas também já fica claro para toda a gente que enquanto toda a gente não tiver toda a gente vacinada, o problema vai continuar a voltar, mesmo para quem já tenha as vacinas existentes. Não é? Por isso, na altura pensamos exatamente nisso, ou seja, como conseguir trazer a vacina para Portugal, conseguir chegar mais cedo às vacinas, que felizmente não foi necessário, mas por outro lado, como é que vamos ter uma solução que permita chegar a mais gente, mais depressa possível, porque isso sim é que vai permitir que realmente
esta pandemia acalme e consigamos todos voltar a uma vida mais normal. E a nossa solução pretendeu dar resposta a isto. Não? Certo. Ou seja, vocês no início, quando pensaram desenvolver a vacina, de alguma forma também já tinham, imagino eu, a ideia de que a vossa vacina iria chegar provavelmente mais tarde ao mercado do que as outras. Ou seja, porque provavelmente, isto sou eu a supor, e por favor corrija-me se eu estiver errado, provavelmente perceberam desde logo que isto não iria ser uma guerra ou seja, a partir do momento que existissem vacinas, passado 3 meses o problema estava arrumado, provavelmente perceberam mais cedo do que todos nós, não é? Sim. Que isto não seria assim tão rápido de eliminar este problema e, portanto, surgisse a vacina quando surgisse, entre aspas, não é? Ou seja, as vacinas começaram ainda em 2020, não é? A serem administradas. Sim, no final do ano, exatamente. De 2020, há um ano não é? atrás. Exatamente. Quer dizer, no fundo, a vossa surge uns meses depois, mas vocês já sabiam que mais cedo ou mais tarde, quer dizer, este problema iria se manter e vai se manter, e até ver, não é? Pelo menos ao dia de hoje, as coisas estão longe de estar resolvidas. Portanto, vocês já tinham esta, até porque são profissionais da área, já tinham esta expectativa, não é? Que era isto que ia acontecer. Sim. E o problema não iria ser sanado assim tão rápido quanto isso. Exatamente, ou seja, nós desenvolvemos quase aquilo que seria uma vacina de segunda geração, ou seja, numa primeira geração iríamos ter as vacinas que estão nesta altura a resolver o problema, porque as pessoas não tinham qualquer imunidade para o coronavírus, por isso era necessário qualquer vacina que existisse, nem que desse 10% de eficácia era importante, não é? No momento em que havia 0, mas nós já tivemos que nos focar numa coisa que pudesse ser mais abrangente, não é? E por isso a nossa solução acaba por ser multivariante ou independente da variante, por isso ter uma solução que permitisse isso, não é? Por isso, por um lado, chegar a todo lado, que é importante, só aí é que vamos ter as coisas controladas, por outro, realmente ser aqui uma segunda geração de vacinas que seja independente das novas variantes, não é? Porque senão, cada vez que há uma nova variante, vamos ter que ter uma nova vacina para a nova variante, depois mais certo. Uma nova variante, depois de outra vacina. Não faz sentido, não é assim que se consegue combater uma infecção. Pronto, certo. Neste caso, vocês, porque de facto tem-se falado sobre esse tema, não é? Da vossa vacina, vocês próprios afirmaram ainda recentemente público, não é? Telejornal, uma coisa do género, que quando surgiu esta última variante e ainda se estava numa fase de incerteza das próprias grandes farmacêuticas, ainda iam testar a eficácia, etc., das suas vacinas perante esta nova variante, vocês foram perentórios e disseram não, a nossa tecnologia que está subjacente ao desenvolvimento da nossa vacina, de alguma forma, já está mais, portanto, é certo que garante uma resposta eficaz a esta ou outras variantes, ou seja, isso tem a ver com a forma, isto sem querer ir demasiado ao detalhe, até porque nós próprios, e eu em particular, não iríamos perceber, mas no fundo o que é que muda de umas vacinas para as outras, ou seja, aquilo que chamas de vacinas de primeira geração e de segunda geração. Consegues-nos explicar isto de uma forma simples? No fundo, o que é que muda para que umas vacinas sejam desenvolvidas com determinado âmbito, não é? E sendo abrangentes em determinado espectro, e outras ser mais abrangentes, como é o vosso caso, como é o caso da vossa? Sim, neste caso, pronto, como eu disse, o trabalho que tivemos no desenvolvimento de uma vacina anterior acabou por ser um trabalho mais exaustivo e mais exigente até do que o da vacina do Covid, porque neste caso há coisas que o nosso organismo entra em contacto, a primeira vez não conhece e ficamos doentes, não é? Mas conseguindo sobreviver a essa doença, passa a conhecer e a partir daí consegue responder a futuras infecções, não é? E felizmente no caso do coronavírus é o que acontece, não é? No caso das infecções bacterianas, como que falamos antes, não é? As infecções urinárias ou aquelas infecções que surgem depois de uma operação, normalmente Staphylococcus aureus, nós vemos que são recorrentes, ou seja, não existe esse reconhecimento e isso obrigou a que nós tivéssemos um trabalho bastante mais profundo do que aquele que se calhar é necessário para
para uma vacina do Covid. Mas isso permitiu-nos aprender e poder lidar com cada problema de acordo com a dificuldade que ele possa ter. Mas este ponto é importante, ou seja, nós vemos que as pessoas que, reconhecendo o vírus ou tendo um primeiro contacto com o vírus, conseguem depois ter uma resposta normal. As primeiras vacinas focaram-se em apresentar-nos o vírus, digamos assim, mas apenas uma pequena parte, que é a parte que se liga a nós, digamos, os receptores humanos, e pensaram, ok, se o vírus mudar isto, depois deixa de se conseguir ligar aos receptores humanos e deixa de causar a doença. Mas, pronto, como já sabíamos, ou já era previsível, que o vírus ia mutar e ia mutar também aí, e com isso causar este problema que estamos a ver agora. Ou seja, foi escolhida apenas uma pequena parte do vírus, uma parte importante do vírus, para essas primeiras vacinas, não é? Porque as vacinas de RNA precisavam de, ou não conseguiam pôr o vírus todo, ou apresentar o vírus todo. E naturalmente tiveram um papel importante e claramente, apesar da situação que nós estamos muito melhor do que estávamos há um ano atrás sem vacinas. Não é? Isso é claro, acho que neste momento já para toda a gente. Mas como apenas havia o reconhecimento de uma parte do vírus, o vírus mudando essa parte, as vacinas deixam de reconhecer, ou seja, o nosso sistema imune deixa de reconhecer o vírus com a alteração que ele surgiu. O que nós fazemos é usar o vírus como um todo, ou seja, não usar apenas uma parte do vírus para explicar ao nosso sistema imune o que é o vírus, mas usar o vírus como um todo. E assim, nem que ele altere umas pequenas partes, nós vamos sempre ter partes do vírus que reconhecemos e com isso impedi-lo de causar a doença. Nós vemos, por exemplo, que as vacinas chinesas, não é, que usam também esta questão do vírus como um todo, o vírus inativado, que nessa parte são similares ao que nós estamos a fazer, são as únicas que mantêm sempre o mesmo nível de eficácia. Ok, tinham uma eficácia inicial de 60%, mas pronto, aí entram as outras questões que nós temos, não é? As outras partes da formação que nos permitem ter uma eficácia maior, mas essa eficácia de 60% manteve-se constante, independente das variantes. Enquanto vemos que uma vacina da Pfizer começou com 90 e muitos por cento, não é? Números espetaculares, e que agora, pronto, eu diria que na Delta já estava nos 60%, que agora deve estar abaixo dos 50%, não é? Ainda sem termos grandes certezas, mas a probabilidade de deixar de reconhecer e deixar de ser eficaz é muito grande. Pronto. E por isso é preferível uma solução mais abrangente que permita proteger todas as pessoas e com este reconhecimento do vírus como um todo, do que uma que reconhece apenas uma parte, apesar de ser mais rápida a ser feita, depois tem estes problemas subsequentes. Certo. Ou seja, fazendo aqui uma analogia, quer dizer, vocês são a BioNTech portuguesa, no fundo, não é? O equiparado à BioNTech portuguesa, e precisam, depois da Pfizer, ou de uma Pfizer, para industrializar a vacina, que vocês já desenvolveram, certo? Porque é público, a vacina está produzida, não é? Está testada em pré-clínico, modelo animal, creio sim, eu, não é? Exatamente. No entanto, e é público porque já saiu em vários meios de comunicação, vocês procuram financiamento para colocar, no fundo, para industrializar a vacina. Ou seja, e isto já é uma história com alguns meses, não é? Eu diria que já desde o verão que vocês têm as coisas, o final do verão, não é? Que têm as coisas mais ou menos alinhavadas, falta dar o próximo passo. O que é que tu, na tua opinião, o que é que está a faltar aqui? Ou seja, nós habitualmente tendemos os académicos, nós em Portugal, académicos ou os opinion makers, quer dizer, é quase consensual, e de facto mas não deixa de ser um clichê, de que precisamos de produtos de maior valor acrescentado para que o país possa ser mais próspero, se possa desenvolver melhor, etc. Que é o caso, não é? É o caso daquilo que vocês estão a fazer, de facto. Estão a desenvolver um produto de alto valor acrescentado, ainda mais neste contexto. Mas depois falta aqui a segunda fase do processo, simplificando as coisas,
que é o financiamento, que é industrializar esta ideia para, no fundo, fazer a tal transferência de tecnologia e começar a industrializar e a comercializar a mesma. Quais são as principais dificuldades que vocês têm sentido? Que tipo de financiamento, ou seja, quais são as várias hipóteses que vocês desde sempre colocaram? Não é? Chegaram a um determinado ponto, enquanto Biotech, e daí eu ter feito há pouco essa tal analogia, e pensaram, ok, vamos produzir nós, vamos fazer um acordo com uma Pfizer e fazemos isto em conjunto. Como é que tem sido este processo? É uma excelente pergunta. E nós, neste caso, o facto de já estarmos na indústria, de já termos desenvolvido outra vacina antes, para nós é bastante clara a diferença do que é que será necessário para uma vacina para o Covid versus uma vacina tradicional ou com desenvolvimento tradicional. Não é? Na nossa anterior vacina, ou na primeira vacina que fizemos, na antibacteriana, nós tivemos, mais uma vez, uma investigação que sai da universidade, temos um investimento de capital de risco para fazer todo o desenvolvimento desse produto e naturalmente, parcerias com a indústria, investimento também, quer dessa indústria, quer de capital de risco, que nos leva a avançar, digamos assim, com investimento que nos leva a avançar ao ritmo tradicional em que fazemos uma fase, se correr tudo bem, recebemos investimento, fazemos a fase seguinte, se correr tudo bem, recebemos investimento, avançamos para a fase seguinte. Por isso, este é o modelo que nós estamos a seguir e que continuamos a seguir para a vacina antibacteriana que desenvolvemos. E nesse, nem nunca colocamos, digamos assim, a dizer necessitamos de investimento, porque é um processo normal e que faz parte do nosso negócio. No entanto, na questão do Covid, o que nós vemos estamos a falar de uma pandemia, precisamos de uma resposta rápida, e a resposta rápida não se coaduna com os prazos de angariação de capital que são necessários num processo normal. Nós estamos facilmente 6 meses para fechar uma nova ronda de investimento para o próximo passo da vacina. E o que nós vimos que aconteceu no Covid, e para dar esta resposta rápida que era necessário, que houve um investimento por parte dos Estados, ou seja, é conhecido o que fez os Estados Unidos, não é? o colocar o investimento quer na Pfizer, quer noutras empresas, mas o mesmo foi feito também na Alemanha, também na Holanda, ou seja, numa série de países que disseram, ok, estas são as melhores hipóteses que nós temos de ter uma solução para a pandemia e vamos pôr dinheiro lá que é para as coisas correrem de forma rápida, porque estamos numa situação de pandemia, não estamos numa situação normal. E aqui, neste caso, a partir do momento que há um investimento forte por parte de entidades estatais em determinados produtos, é difícil haver outro investimento que não seja um investimento estatal noutros produtos para o mesmo fim, neste caso para vacinas para a pandemia. E daí nós levantarmos a questão de, ok, nós precisamos de um investimento estatal que permita cobrir pelo menos uma parte significativa desses custos e depois, através de parcerias com a indústria farmacêutica, como referiu no caso da Pfizer com a BioNTech, ou outros, complementar esse investimento para estas vacinas que seriam já de uma segunda geração. E foi isso que não veio, digamos, à velocidade que seria necessário para uma situação pandémica. Não é? E por isso é que nós estamos a avisar desde o início do ano, a dizer, ok, nós em junho, julho podemos já ter o produto pronto e precisamos que o investimento entre nessa altura para não pararmos, para avançarmos rapidamente para os ensaios clínicos, para conseguirmos ter uma aprovação rápida, para quando estivéssemos nesta situação que estamos agora, não é? que, como eu digo, já era previsível, não é? Para quem está na área, a nossa solução pudesse já estar no mercado ou muito próxima do mercado. E foi aí que falhou, ou seja, o nosso, se calhar, Portugal se calhar não está preparado para ter este tipo de resposta, para fazer este tipo de aposta, ou não está habituado se calhar a fazer isto. E neste momento é isso que diferencia aqueles produtos que estão avançados dos que não estão a avançar. E o nosso neste momento está parado, não é? Há um interesse, o governo acha que é interessante, que realmente as coisas deviam avançar, mas remete-nos para um tipo de apoios como um Portugal 2020 ou um PRR, que são processos longos, demorados e que, ok, poderão dar realmente o fundo que nós precisamos,
mas se calhar 6 meses depois daquilo que seria o timing em que nós precisávamos dele, ou 9, ou pronto, porque depois isso depende muito da burocracia. Ou seja, acabamos por remeter para um processo tradicional, burocrático, quando neste momento o que se necessitaria era de um processo rápido de fazer avançar o produto, né? E neste caso, nós estamos a falar que na Alemanha foram dados valores de cerca de 300 milhões por 3 ou 4 empresas, não é, de biotecnologia que tinham potencial para desenvolver a vacina. A BioNTech foi uma delas, e nós nem estamos a falar de valores dessa escala, não é? Mas só para vermos a diferença em que esse dinheiro chegou imediatamente, seja há um ano atrás, ou melhor, há mais, há um ano e meio atrás, esse dinheiro já estava nas contas da BioNTech para poderem estar dedicados completamente ao desenvolvimento da vacina para o Covid e não para outros projetos que eles tivessem, e aqui isso nunca aconteceu, não é? Por isso, essas pequenas, grandes diferenças, sei lá, porque o próprio país não estava preparado para isso, não estava a pensar sequer nisso, e se calhar outros países estavam mais atentos a essas questões e que avançaram rapidamente, e são as soluções que temos no mercado hoje, são exatamente fruto desse investimento que existiu na altura certa. Certo, ou seja, vocês foram, no fundo, foram parar à teia burocrática nacional, não é? Que é Sim. já de alguma forma